O Brasil chegou na Copa do Mundo de 2022 e chegou com uma vitória em cima da Sérvia, de um jogo muito bem jogado, um jogo com muitas oportunidades de gol, mas um jogo com um time muito entrosado, e isso é muito bom. Por conta disso, eu trouxe esse tema para a nossa reflexão do vídeo, porque eu extraí algumas coisas que eu pontuei como sendo importantes e eu quero dividir isso com você. E logo depois do jogo, quando o repórter entrevistou o Richarlison, que foi o autor dos 2 gols do Brasil, que poderiam ter sido mais, o repórter perguntou: e aí, Richarlison, como você está se sentindo após esse jogo, 2 gols? E ele disse: Deus viu meu esforço. Eu tive uma lesão poucas semanas atrás, a minha vinda para a seleção não estava decidida, mas eu treinei, eu fiz com afinco as fisioterapias, eu fazia 3 sessões de fisioterapias por dia. Eu queria muito estar aqui. E hoje eu estou e tive a oportunidade de fazer os 2 gols. E nesse momento o repórter perguntou para ele do segundo gol, que foi um gol meio que de bicicleta, um gol lindo, talvez o mais bonito da Copa. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. O que eu faço no treino, eu faço no jogo. Você treina e você faz no jogo. Olha que coisa interessante, né? Você treina, 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 e na hora do jogo, que é a hora do que vale, você está preparado para fazê-lo. E ele já havia feito antes, segundo as suas palavras. E isso nos diz que as coisas que nós fazemos como treinamento vale para a hora das decisões importantes. E a pergunta que eu quero fazer para você: o que você anda treinando? Será que o que você anda treinando é o que de fato você gostaria de fazer nos momentos mais importantes? Você tem andado treinando dialogar sem agressividade, sem estar tentando o tempo todo impor a sua opinião? Você está treinando aprender coisas novas para na hora de uma disputa de vaga importante você estar preparado? Será que você tem treinado ser verdadeiro, ser autêntico, ser presente? Ou você espera que sem treinamento, na hora do vamos ver, você vai estar preparado? Essa é uma pergunta. Uma outra coisa que eu quero destacar em relação ao jogo do Brasil e a Sérvia é que em quase todas as falas dos jogadores, eles falaram de Deus como uma fé ativa. O que é uma fé ativa? Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. E isso é uma verdade. E isso é uma verdade para a maioria, independente da nacionalidade dos jogadores, da seleção. Eles têm um ritual de fazer o sinal da cruz na hora que entra no jogo, um ritual de passar a mão, de beijar como se estivesse beijando o chão. Esse ritual, do ponto de vista cerebral, ele tem algum valor? E a resposta é sim, porque ele te conecta com aquilo que você sonhou antes, com aquilo que você desejou e trabalhou. Aquilo empodera os jogadores, aquilo dá uma sensação
de que eles estão ali fazendo a parte deles, mas que tem alguém acima deles, olhando por eles, complementando aquilo que os falta naquele momento de uma decisão tão importante. Então essa é uma outra reflexão que eu trouxe. Como tem sido o processamento da nossa fé? Como tem sido essa manifestação da nossa fé? E eu penso que a gente tem muito a evoluir, porque a gente, não sei explicar exatamente, porque cada um tem uma realidade, mas esse processar da fé teve uma época que você rezar é uma coisa meio careta, né? Diziam, não sei, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, como é que eu ando treinando a minha fé, porque a fé é um treinamento, é uma atitude e um comportamento que a gente faz por decisão. Eu quero, eu vou, e de fato vamos ou não. E sentir essa força maior nos conecta com a realidade, com a nossa finitude, nos conecta com a nossa limitação. Não é só a minha vontade, não é só o meu querer e nem é só o meu esforço. É um conjunto de elementos que nos permite usufruir de determinados resultados. E com toda certeza, a fé é um dos grandes pilares. A fé, ela é responsável pelo nosso centramento, pela nossa saúde mental. Pense nisso. E uma outra coisa ainda que eu gostaria de pontuar é que a maioria dos jogadores eram estreantes na Copa, muito novos, a faixa etária muito nova. E eles falavam do orgulho, da satisfação e da responsabilidade de vestir a camisa verde e amarela, a representação do país. E isso é cidadania. E isso é uma coisa que nós temos muito para evoluir, para que a gente possa carregar o Brasil todos os dias. Se nós carregamos o Brasil dentro de nós, se nós carregamos o Brasil dentro da nossa casa, com orgulho, com satisfação, com responsabilidade, a gente vai reverberando em várias instâncias, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país. E isso é muito importante. A alegria dos jogadores pelo Richardson fazer os 2 gols, ele trabalhou muito, ele queria muito. O reconhecimento do valor do outro, isso é muito importante, e isso é muito bonito, isso é empatia. Eu tenho valor, mas eu preciso entender que o outro também tem. E a gente tem praticado pouco isso nos treinos. E na hora que a gente se encontra diante de uma situação que exige que nós tenhamos uma atitude mais empática com o outro, porque ser empático quando está tudo certo é muito fácil. O outro está feliz demais e eu vou cumprimentá-lo. Mas na hora que o outro diz para mim alguma coisa que não me agrada muito, a minha empatia some. Então será que ela existiu mesmo? Porque amar quem me ama é fácil. Desafio é eu amar quem não me ama. Isso é bíblico. Isso é ensinamento de Deus. E eu quero dizer para você uma outra questão, que é a diferença de idade, faixa etária. Nós temos o técnico, que é mais maduro,
Nós temos aí alguns jogadores que foram convocados, que são mais experientes, e a grande maioria são jovens. Jovens que têm explosão de comportamento, explosão de uma série de coisas, mas que eles ainda precisam ter a vivência. Uma coisa é você querer ir para a Copa. A outra coisa é você estar física e emocionalmente preparado. Então você precisa da experiência com a novidade, com a explosão, com a criatividade e com a força muscular. Não que os mais experientes não tenham demonstrado isso, não é isso. Mas essa mistura de geração, ela é um elemento necessário para a gente passar os nossos conhecimentos, para a gente passar a nossa experiência adiante. Isso no dia a dia também tem que ser treinado. Eu preciso aprender a respeitar as pessoas mais velhas. Eu preciso aprender a respeitar as pessoas mais novas. Todos somos partes de um todo. Todos temos alguma coisa a contribuir. E tudo isso que eu disse nesse vídeo são comportamentos aprendidos. Ei, peraí. Se são comportamentos aprendidos, eu preciso aprender. Eu preciso ensinar. E essa troca de posição, ora eu aprendo, ora eu ensino, costura essa vida que vale a pena. Agora, eu não posso aprender só o que eu gosto. Eu não posso aprender só aquilo que eu quero. Eu preciso aprender também aquilo que eu preciso. E se tudo é treinamento, quando é que nós vamos começar? Por onde nós vamos começar? Essa não é uma resposta só para todo mundo. Cada um precisa olhar para si, perceber onde é que ele está exatamente nesse contexto todo, nesses vários pilares que nós temos em nossa vida, e situar. Eu estou aqui e eu quero ir para lá. E aí então você traça metas e objetivos. Se você não sabe aonde você está, qualquer lugar serve. E isso não é o que eu recomendo. Pense nisso. Aprenda todo dia alguma coisa nova. Até!